Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar do tema aí, ciclos repetitivos de fracasso, né? E a quântica. Então, a ideia hoje é explorar um pouco esse tema. Esse tema foi um tema muito pedido aí nos últimos dias, né? Pelas pessoas, solicitaram aí pelos nossos canais aí que falássemos um pouco sobre essas questões. E isso é um tema bastante interessante, um tema bastante aderente ao que a grande maioria das pessoas passam, né? Então, antes da gente começar o tema propriamente dito, né, vamos entender um pouquinho a relação do que é o sofrimento humano, né? Então, logicamente, o fracasso tem a ver com o sofrimento humano. E esse sofrimento, a grande maioria das vezes, ele é provocado, e via de regra sempre provocado, por alguma questão de apego do ego, né? São as questões associadas ao ego. Lembrando que o nosso ego é um elemento importante do nosso ser, porque ele é responsável pelo nosso mecanismo de sobrevivência. Sem ele a gente não sobrevive. Ele nos foi dado para que a gente possa sobreviver. Porque esse planeta é um planeta hostil, é um planeta que tem ameaças, você tem animal selvagem, tem animal peçonhento, a natureza é muito hostil, então você precisa desses mecanismos de sobrevivência. Então o ego, ele registra aí todas as nossas memórias, sejam elas emocionais, sejam elas referentes ao nosso raciocínio cognitivo, as nossas cognições, e também as questões das nossas ações, né? Dos nossos atos ou omissões, que é o nosso corpo causal, ou seja, as nossas vontades e as nossas decisões. Então, juntando isso, forma a personalidade da pessoa, forma aí o ego, forma também o que algumas doutrinas chamam de perispírito, né? Que são as estruturas dos corpos astrais, que estão em dimensões diferentes. Nós temos o corpo astral na quinta, o corpo mental inferior na quinta também, o nosso corpo causal na sexta. Então, só para a gente lembrar aqui, por que estão em dimensões diferentes? Porque quanto maior, mais alta a dimensão, maior a frequência envolvida, a maior quantidade de informações. Então, quando você tem uma bagagem de informação maior, você precisa armazenar mais coisa, você precisa fazer mais informação, então você tem uma banda de frequência maior, precisa de uma frequência mais elevada para armazenar essas informações. Lembrando que essas informações são registradas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, logicamente, quando estamos aqui no planeta escola, interagindo no nosso ambiente, nós e o ambiente, nós conosco mesmos, nós com os nossos pais, e aí gera toda essa interação aí, gerando uma infinidade de ondas de informação, né? De ondas de energia. Isso acaba por, em algum momento, impactar o nosso ser humano. Então, o ser humano ele é impactado desde o momento da concepção dele, no momento em que ocorre lá o encontro do espermatozoide com o óvulo. A partir daquele momento, a consciência designada para aquele corpo ali que está sendo constituído, o conjunto de corpos, na verdade, mentes, né? Nós temos aí 7 corpos, um físico e 6 sutis, com as suas subdivisões, os corpos superiores, e as 3 mentes. Lembrando que o nosso cérebro seria como se fosse o hardware de um computador, as nossas mentes são software rodando nas nuvens, se a gente pudesse fazer essa correlação, né? Programas funcionando nas nuvens, e os nossos corpos são os bancos de dados, né? Que armazenam aí toda a sorte de informações ao longo das nossas existências. Então, quando a gente analisa essa questão dos eventos repetitivos, primeiro a gente tem que analisar o seguinte: tudo que acontece de ruim nas nossas vidas, essa situação vem é uma forma de sofrimento que vem como calcinátil, é a depuração pelo fogo alquímico. Lembrando que dentro dos processos que o ser humano passa para vivenciar as leis universais aqui nesse plano, né? Não só em uma existência, mas todas as N existências, mais uma aí, todo o curso. Entendemos que o nosso curso é um contínuo no tempo, e as existências são janelas que a gente tem, janelas búdicas, né? Então,
Ao passarmos por esse processo, sempre que a gente entra no embate de ego, aí a gente gera o calcinátil, a gente gera o fogo alquímico, a gente gera o sofrimento pelo fogo alquímico. Logicamente, todos nós, de alguma maneira, passamos por esse processo, ou em maior intensidade ou menor intensidade. E aí, quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente é colocado de frente a um problema desse, né? A gente toma uma decisão, assume uma postura, segue um caminho, porque a gente tem o que a gente chama de livre-arbítrio, que é a livre decisão, a livre escolha dos nossos caminhos, né? Então a criação deixa esse caminho livre para a gente, e a gente, a partir da nossa mente consciente, que é o nosso gestor, a gente se é influenciado pelas nossas mentes inconscientes, que está ligado ao nosso instinto, que está ligado ao nosso ego, e a gente também é influenciado pela nossa mente superconsciente, que é influenciada pela nossa centelha divina, né? Na sua maior parte, por aquele pedacinho lá do nosso corpo da consciência, que está na sexta dimensão e que é a alma intuitiva, né? Então, essa alma intuitiva, que tem uma subdivisão lá, um compartilhamento do nosso corpo da consciência, do nosso corpo búdico, né? Junto com a alma consciencial e a alma moral, aí ela influencia a mente consciente. Logicamente, quando o ser humano se afasta da mente superconsciente, ele se afasta da sua centelha, ele começa a atuar com o instinto, e o instinto ele influencia o ser humano pelas memórias que ele carrega. Então, se você tem as memórias ali, você influencia a mente consciente, e você se afasta da sua centelha, e a sua centelha, ela conhece todas as suas infinitas realidades alternativas. Gente, a gente tem que entender o seguinte, que a base do universo é matemática, né? É uma base decimal. Se você pensar aí, a gente tem um sistema de computadores que usam a base 0 e 1. 0 e 1, dois estados de energia. E a partir desse 0 e 1, a gente faz tudo isso que a gente faz com computadores, né? Relógio inteligente, smartwatch, celular, computador de alto desempenho, PC, todo o sistema hoje é praticamente integrado, Smart TV e tudo mais. Tudo digital, tudo funciona com o 0 e 1. Né? Quando você analisa isso num nível mais profundo, o que o computador faz? Só soma, ele só adiciona. Então, e a operação de subtração? Ele inverte e soma. E a operação de multiplicação? Ele soma várias vezes, pacote de 0 e 1. Aí quando eu tenho uma função mais complexa, um seno, por exemplo, um seno, então ele pega uma série de Taylor, soma, soma, diminui, soma, soma, diminui, e no final você tem ali aquela função. Então tudo em computação é representado por estágio 0 e 1, salvo os computadores quânticos de última geração, que estão tendo alguns outros estados. Mas a computação normal que a gente conhece aí, essa que a gente usa no nosso dia a dia, das nossas vidas, é tudo 0 e 1. 0 e 1. Então, quando você quer imprimir alguma coisa, por exemplo, na impressora 3D, tem um pacote, um código 0 e 1, que você descarrega lá na impressora, e a impressora interpreta aquele 0 e 1 e imprime uma impressão 3D. E o universo? Então, o universo, ele gera infinitas possibilidades, por causa de um efeito que existe na quântica chamado efeito de princípio de Heisenberg, princípio da incerteza. Então um elétron ele pode estar em qualquer ponto de orbital. Se você pensa isso em níveis superiores de frequência, se você tem infinitas partículas, infinitas ondas e podendo assumir propriedades no mesmo instante, diferentes situações, diferentes estados, então você tem infinitas possibilidades. E qual que é a forma, qual que é a impressora 3D do universo, gente? Decaimento em frequência. Então, no momento que houve a explosão inicial, que emanou aquilo, naquele momento, aquela liberação boçal de energia, e foi decaindo e formando as dimensões superiores até a nossa dimensão, essa dimensão que a gente chama de material, né? Então, foi decaimento em frequência, e aí formaram-se infinitas realidades alternativas. Tudo no universo tem uma assinatura energética, tem um código. O Eric tem um código, as células do Eric tem um código. Toda a vida do Eric tem um código. Infinitas realidades alternativas referentes a isso. Então, o que acontece? O universo tem isso codificado na forma de matemática, base decimal, estados de energia, né?
E o Marc Rodin estudou isso na matemática Vortex, e quando você vê a integração disso com a geometria sagrada, você vê que é tudo muito perfeito, existe um ordenamento perfeito no universo. O que falta é o nosso entendimento para conseguir a nossa capacidade de entender o ordenamento que existe no universo. Não existe caos no universo. Existe um ordenamento perfeito que a gente não consegue entender. Então, voltando para a nossa situação aqui. Nós temos corpos sutis, temos um corpo físico na terceira dimensão e temos outros corpos das dimensões superiores. Quântica. Temos mentes que estão funcionando, a gente pensa que está aqui na cabeça, não está. Está em dimensões superiores. Quando você pensa algo, que você quer algo, isso é gerado na sexta dimensão. É produzido essa forma de pensamento na sexta dimensão. E é um código. Isso é um código que entra em ressonância com um código que já existe no universo. E aí ocorre a manifestação. Então a gente chega aqui no nosso ponto da nossa live de hoje, que são as repetições. Então toda vez que há um desvio de propósito, toda vez que há um calcinátil, um conflito, um sofrimento, você precisa ter um aprendizado. É como um videogame que você tem que mudar de fase. Né, pessoal? É como se fosse você guardar as proporções. É lógico que eu estou sendo aqui simplista na minha metáfora, né? Mas sabe aqueles jogos complexos, você tem uma fase ali, você fica... Na hora que chega naquela fase, você cai. Chega naquela fase, você cai. E vai, até você entender e aprender o que você precisa aprender. Aquelas jogadinhas ali, aquelas armas, aquele negócio que tem dentro do jogo ali que você vai descobrindo, até você conseguir mudar de fase. É a mesma coisa nas nossas vidas. Você cai uma vez. Às vezes chega as pessoas, é comum chegar no atendimento comigo, e as pessoas chegam e falam, professor, eu não aguento mais, eu estou me vendo numa situação de novo, do mesmo jeitinho, eu me coloquei na mesma situação. 8ª vez que eu passo pela mesma coisa. Então, e o fracasso? Aí isso gera frustração, gera sentimento de derrota, gera problema, às vezes, de somatização físico, né? E às vezes isso acontece muito nas questões profissionais financeiras e nos relacionamentos, né? E sempre, o que é que a pessoa precisa ter com isso, gente? Aprendizado. Aprendizado. A pessoa não consegue entender e às vezes passa pela vida inteira dela e não consegue entender qual é o aprendizado que ela precisa ter com aquilo, né? Na maioria das vezes, o gatilho que deflagra uma situação de queda, de repetição, é o mesmo. E quando você vai identificando, vai fazendo a linha do tempo, você percebe que sempre algo provocou aquele gatilho. Muitas vezes é o ego, muitas vezes é um sentimento de rancor ou algum sentimento negativo que você tem com seu pai, com a sua mãe, que você não percebe, está arraigado no seu inconsciente, e você começa a trabalhar e no momento exato que você mais precisa, essa falha aparece e é o gatilho que te derruba, né? É o gatilho que te derruba. E a pessoa não consegue entender e aprender o que ela precisa aprender, né, gente? E às vezes você tem, por exemplo, alguns tipos de doenças que ela vem em ciclos, né? Desaparece e tal, de repente a pessoa está de novo com a doença. Por que isso acontece? Por que volta? É porque não curou? Não. É porque é o mesmo gatilho. É a mesma questão que precisa ser aprendida. Às vezes as pessoas chegam para mim em atendimento e às vezes tanto homens quanto mulheres e fala que o relacionamento amoroso está no 4º, 5º, 6º casamento e a mesma coisa. Chega um momento que vai chegando e pum, deflagra o mesmo problema e vem o fracasso. Vem a queda, vem a derrota e vem a frustração e vem às vezes acompanhada de depressão e vem acompanhada de síndrome do pânico e a pessoa não aprende, porque cada evento desse tem um aprendizado a ser realizado, né? Então, quando você aprende o que você precisa aprender, aí você consegue mudar de fase. Você vai vir outros desafios, outras questões, mas enquanto você não tem um aprendizado daquilo, você
não consegue evoluir. Gente, e outra, tem que aprender aqui. Se você não aprender e fizer a passagem, vai voltar de novo, e de novo, e de novo, até ter o aprendizado. Chama-se roda de Sansara. É isso. Porque é preciso evoluir. Como é que você evolui? Como é que o espírito, a alma do ser humano evolui? Aprendendo. Aprendendo. Por isso que eu sempre falo que o autoconhecimento ele é importantíssimo, porque à medida que você amplia o autoconhecimento, você expande a sua consciência, você se enxerga, você enxerga o ambiente ao seu redor e você começa a ver as coisas de maneira diferenciada. Você começa a entender o porquê das coisas, porquê que você tem entender as coisas como elas são. E aí você consegue aprender aquilo que você precisa aprender e consegue mudar de fase. Então, os ciclos de fracasso, na verdade, em vez da pessoa se entregar na depressão ou ficar desesperado, minha vida é uma droga, porque eu não mereço viver, porque eu tenho toda a problemática, e aí vem um sentimento de autopiedade, autocomiseração, autodestruição, né? Autodepreciação, aí começa a aparecer as ites, começa a aparecer as fibromialgia, começa a aparecer tudo quanto é sorte de doença no corpo da pessoa, porque a pessoa não suporta mais e não consegue entender que ela precisa aprender. Gente, às vezes é uma coisa tão simples, às vezes é um rancor que você tem com a mãe, às vezes é um rancor que você tem com o pai, às vezes é uma crença limitante que você tem com você mesmo, que foi implantado, que não é sua, pelo ambiente ao seu redor. Às vezes é um abuso na infância que você passou por ele e que às vezes está esquecido, tal. Pequenas coisas que acontecem. Eu vejo o exemplo da Patrícia, por exemplo, estava quase se submetendo a uma cirurgia da coluna cervical e sempre, de vez em quando, o problema atacava uma hernia de disco, pressão na medula, perdendo movimento de braço, de perna, tal. E o que foi o vetor? Uma bota da Xuxa. Foi o vetor de todo o sofrimento. Uma bota da Xuxa. Uma bota de plástico da Xuxa. Foi o vetor de todo o sofrimento, foi o gatilho que desencadeou toda a problemática na vida dela. Então, gente, a gente precisa nos analisar. Você precisa buscar o autoconhecimento para entender o que acontece na sua vida. Se sua vida está boa, você está com o relacionamento amoroso saudável, você consegue ajudar as pessoas, você tem uma vida financeira ótima e abundância e prosperidade, tudo bem. Às vezes eu estou falando coisa aqui que não vai agregar, né? Mas o fato é o seguinte, aquelas pessoas que estão na busca, que quando vai chegando por volta dos 40 anos, tal, a pessoa vê que a vida não andou, ou que está parada, ou que está num ciclo de repetição. Igual chegou um empresário para mim um dia no atendimento e falou assim, na hora que eu fui atender, para aí, pois não, tal, como é que eu posso te ajudar? Tal. Érico, primeiro eu preciso te falar uma coisa, eu estou muito chateado. Eu falei, o que foi, cara? Cara, eu não acredito em nada do que você faz aqui. Nada do que você faz aqui. Empresário. Aí eu falei, tudo bem, então deixa eu só entender. Se você não acredita em nada do que eu faço aqui, por que você está aqui? Né? Ele falou, não, porque eu já perdi 4 empresas na minha vida, eu estou na 5ª empresa, eu estou vendo que eu estou começando a evoluir, eu estou vendo que eu vou falir de novo. E você foi muito bem recomendado, eu vim aqui porque eu preciso de ajuda. Eu falei, tudo bem, cara, você não precisa acreditar, mas só permita. Se você permitir, já está valendo. Vai corrigir. Aí, primeira pergunta que eu fiz para ele. Fecha os olhos. Pensa. Agora, qual o primeiro sentimento que vem no seu coração pelo seu pai? Sem pensar muito instantaneamente. Pobreza. Tá bom, pobreza. E sua mãe? Qual o primeiro sentimento que vem pela sua mãe? Trabalho. Minha mãe era muito trabalhadora. Poxa vida. Se a pessoa vê pobreza no pai, vê trabalho na mãe, o que ele vai fazer na vida? Trabalhar para ser pobre. Gente, pai, mãe e filho é a mesma estrutura atômica, está emaranhado, ponto de vista quântico. Os sentimentos são simbióticos, instantâneos. Se você tem amor pelo seu pai, você tem amor por você mesmo, você tem amor pela vida. Se você tem raiva do seu pai, rancor pelo seu pai, rancor pela sua mãe, qualquer sentimento diferente, gratidão pelo dom da vida, você vai arrumar confusão para sua vida.
a vida não vai andar. Não vai andar, não adianta. Gente, com o universo não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho. O universo zera a conta, então não adianta. Se você tem uma diferença com seu pai e com sua mãe, sua vida não vai andar. Se a diferença é com a mãe, com o menino, prosperidade financeira e profissional, não vai evoluir, vai ficar em ciclos de subida e descida, vai subir e cair, não tem como. Se for um menino com o pai, não vai ter força para atuar, para enfrentar a problemática, para se lançar na vida, para ultrapassar os desafios. Qualquer marola derruba a pessoa. Tá? E se é a menina? Pior ainda com a mãe, porque é o problema profissional, financeiro e amoroso com a mãe. E com o pai, também um enfrentamento, a coragem para enfrentar, para superar os desafios, para que você não seja derrubado pelas dificuldades da vida. Agora, as pessoas precisam entender isso. E não entendem. Eu canso de ver as pessoas chegando no atendimento, eu pergunto, aí eu deixo a pessoa falar, então, como é que era a sua infância? Como é que você lembra do seu pai e de sua mãe? Às vezes, eu tinha um relacionamento mais ou menos com meu pai, então, mas minha mãe era tão complicada, nossa, minha mãe era tão difícil. Acabou, gente. A consulta já acaba nessa hora. Nessa hora, causa raiz. Não tem jeitinho. E quando você analisa esse processo de repetição de fracasso, bota empresa, fale, casa, separa. Você vai olhar lá na linha do tempo, na causa raiz, salvo raríssimas exceções. Professor, e problema de vidas passadas? Menos de 2%. De tudo que eu peguei até hoje de atendimento, que foram aí mais de umas 5 mil pessoas já, menos de 2%. Problema de vidas passadas. Você tem que resgatar, mas o universo não quer que você sofra, gente. O todo não quer que você sofra, não quer que você seja pobre, miserável, não quer que você seja escasso, não quer que você seja doente, não quer que você seja infeliz. O todo só quer que você devolva o amor que você recebeu nas suas N existências mais uma. É isso. Só isso que o todo quer. Para gerar Dharma tem que amar as pessoas, amar a si mesmo, amar ao próximo. E nós estamos falando de um amor simples, não é fazer abnegação e aquele negócio, não, ajudar. O simples fato de você abrir uma janela no semáforo para pegar um panfleto que o camarada está distribuindo ali, já está ajudando, entendeu? Já está ajudando, já. Ou você não parar numa fila dupla, ou você não parar no estacionamento, numa placa de estacionamento e parada proibida, e todo mundo acha que tem direito de parar, porque acha que... Então é uma coisa impressionante, Então o ajudar é você pensar no todo, pensar no próximo, né? Basta pensar no próximo, é isso. Então não precisa fazer caridade mirabolante e tal, e fazer filantropia. Se puder, tudo bem, você dedicar o seu tempo em ajudar alguém, ensinar um analfabeto que não sabe ler e escrever, passar um conhecimento, já tá ajudando. Na sua casa, respeitar o seu pai, sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, né? É em casa que começa isso. Então, aí voltando ao ciclo de fracasso, né, que é o nosso tema de hoje. Então, quando você vai analisar um ciclo de fracasso, pessoal, ele sempre tem um evento causador, a gente pode chamar aí de, eu ouso até chamar de atrator fractal, né? Porque são repetições em situações diferentes que têm mais ou menos a mesma característica. E você consegue até prever, fala, vou cair de novo. As pessoas até percebem, alguns que têm um pouco mais de expansão da consciência, falam, meu Deus, eu vou cair de novo. E aí começa o desespero, começa a agonia, começa a ansiedade, porque já percebe que o negócio não está indo bem. Né, pessoal? Então, gente, assim, ó, o sofrimento nos gera o quê? Aprendizado. Às vezes as pessoas, quando a gente vai colocar a cabala, e as pessoas têm um medo muito grande, porque às vezes o jogo sai todo detonado, né? Sai aquelas coisas horríveis, algumas lâminas que as pessoas... São lâminas fortes demais, pendurado, morte e etc. Porque tem as lâminas que são positivas, tem as lâminas que são negativas. Aquilo ali entra em
entrelaçamento quântico com o campo da pessoa e mostro uma fotografia. Por isso que eu sempre, às vezes as pessoas chegam para fazer a cabala, eu falo, faz primeiro, ativa a energia, porque senão o jogo vai mostrar uma tragédia. E aí a pessoa fica impressionada, né? A pessoa fica impressionada. Por quê? Tudo que é ruim, gente, que está mostrando ali, é desvio de propósito, é calcinátil. São questões que precisam ser o quê? Aprendidas. Então eu tenho certeza, você que está me vendo aqui agora, se você está no ciclo de repetição, num ciclo de fracasso, se você analisar cada fracasso que você teve e olhar ao longo da linha do tempo, com um pouquinho de discernimento, não precisa estudar muito não, você olhar para a sua situação, para dentro, não para fora, olhar como autorresponsável, não botar a culpa em ninguém, porque tem outra coisa também. A pessoa cai uma vez, bota a culpa no chefe. Cai outra vez, bota a culpa no colega. Cai outra vez, bota a culpa no negócio da empresa. Cai outra vez, bota a culpa na família. Cai outra vez, bota a culpa em não sei o quê. E nunca assume a responsabilidade. Porque a gente cocria a nossa realidade, gente. Nós somos autorresponsáveis. Tudo que acontece nas nossas vidas a gente atrai. Não tem essa de botar a culpa em ninguém. Nós somos autorresponsáveis. Agora, quando você vai analisar a linha do tempo, tem uma causa raiz muito específica e contundente. Isso aí eu posso garantir para vocês. Então, toda geração de calcinátil, de fogo alquímico, de depuração pelo fogo alquímico, ela em algum momento é gerada por tem um evento gerador que é uma causa raiz e que é provocada por algum gatilho. Diria que a grande maioria está originado lá na família, é relacionamento com o pai e com a mãe, e depois escola, que são os implantes que você recebe, aquelas crenças que você recebe que não são suas, e que você começa a sofrer, tipo, o dinheiro não dá em árvore, o dinheiro não cai do céu, o dinheiro é sujo, coisas simples que vão sendo implantadas que depois você não consegue reter riqueza e não sabe por quê, né? A vida é uma luta. Em vez de falar que a vida é uma aventura maravilhosa, não, a vida é uma luta. Então, se você atrai o que para você? Só luta. Só luta. Às vezes as pessoas chegam no atendimento, aí eu pergunto, como é que você vê sua mãe? Nossa, minha mãe é uma guerreira, eu tenho o maior orgulho dela. Vê guerreira na mãe, o que vem em si mesmo? Guerra. E vai atrair um monte de guerra para poder ultrapassar e vencer. Aí não sabe o que a vida é uma batalha constante, né? Aquele sofrimento. E atrai só coisa para ser superada, tal, aquela dificuldade. Então a vida não é leve. Por quê, pessoal? Por causa dessas questões. A vida não é para ser pesada, a vida é para ser leve. É aquilo que eu falei, o todo quer que a gente seja feliz. A pessoa que ama verdadeiramente é feliz. Então a gente veio aqui para viver a felicidade através do amor. É isso que a gente veio aprender. Só que complicado, né? Até porque na escala é uma escala logarítmica. Então, à medida que você vai subindo nos níveis de calibração da escala, vai ficando cada vez mais difícil para você atingir os níveis. Então, você tem da neutralidade lá para boa vontade uma distância enorme. Da boa vontade para aceitação a distância muito maior. Da aceitação para a razão é um salto. E da razão para o amor é um salto quântico, né, gente? Aí realmente tem que ter muito quântico de energia para você atingir. Até porque uma pessoa que calibra no amor, ela compensa a vibração de 700 mil pessoas que estão calibrando abaixo de 200 na escala. Então, a pessoa tem que estar realmente com um alinhamento muito perfeito entre as mentes e os corpos para vibrar, para calibrar a maior parte do tempo desse sentimento, né? Que são os avatares que vibram. Então, gente, ciclo de fracasso não é para ficar desesperado, não é para entrar em desespero, não é para achar que é o fim da picada, é o fim da vida, acabou tudo, até porque eu sou um exemplo que aos 50 anos eu tive que começar do zero. Aliás, de menos alguma coisa, né? Não comecei do zero não, foi de menos alguma coisa, por causa do tamanho da dívida. Então, esse negócio é muito sério e eu convido vocês à reflexão. Reflitam sobre o que eu estou falando, tá? Pensem nisso com cuidado. E aquelas pessoas que estão em ciclo de repetição, de fracasso, de queda,
entenda, faça a linha do tempo para ver qual o aprendizado que você tem. Você vai ver que à medida que você vai analisando todos os fracassos que você teve, você vai chegar num vetor que eles vão ser vasos comunicantes. Você vai ter ali mais ou menos a mesma coisa que aconteceu. Tem um evento ali que é o evento gerador, que ele provoca essas situações. E aí na hora que você enxergar isso, pessoal, na hora que você enxerga, é como se você visse a luz, tá? Porque aí você consegue, a partir da sua sombra, você consegue escalar para gerar sua luz. E é fantástico isso. E é lógico que essa questão é muito, muito, muito impactante, tá? O tal do ciclo de fracasso, e geralmente a pessoa ela consegue cair nessa real quando ele vai se aproximando ali dos 35, 40, 45 anos, que é quando ele começa a olhar para dentro de si e ele começa a ver que ele está algo que ele não é e que ele está algo que ele não gosta de ser, né? Então aí que ele começa, e geralmente vem os problemas de depressão, que entra o conflito entre a mente superconsciente e inconsciente, aí se bate e vira aquela confusão enorme, né, pessoal? Vira aí, começa a deflagrar tudo quanto é situação e aparecem as questões de dores e problema de coluna. E o problema de coluna tem a ver com a estrutura da pessoa, tem a ver com a vida familiar. Aí começa a ter problema de hernia de disco, começa a arrebentar na lombar. Aí a pessoa vai botar a culpa no futebol, no vôlei, porque eu fui mexer com o meu cachorro, é porque eu fui abaixar para pegar o meu filho. Nada disso. Tem um conflito emocional por trás disso, né? É um problema de joelho, aí rompe o ligamento cruzado. Fui jogar uma bolinha no final de semana, rompi o ligamento, tal. Porque eu estou sem preparo, nada disso. Vai ver problema com o pai e com a mãe, mal resolvido. Então aí aparece toda essa problemática. Então, gente, eu acredito assim, essa questão de ciclo de fracasso é um tema para um curso inteiro, né? Dá para discutir isso aí um ano. Tal é a quantidade de coisas que impactam, que as pessoas vivenciam e que sofrem, né? É um sofrimento constante. A humanidade está muito sofrendo. Nossa Senhora, eu vou te falar uma coisa. É lógico que tem algumas questões muito duras, questões de abuso de filho por mãe, questão de abuso de filha por pai, e são coisas realmente muito difíceis de ressignificar, porque são coisas que ferem a alma, né, gente? Nós temos aí os 4 níveis, o nível primário do DNA histórico da alma. Então, quando você grava alguma coisa na alma, é realmente muito difícil de ser feita a ressignificação. Mas, infelizmente, eu não fiz as leis do universo, né? Quem fez foi o engenheiro, o arquiteto do universo, o maior arquiteto. Então, e a lei dele diz que você tem que pacificar com o pai e com a mãe, senão sua vida não anda. Não interessa se o pai é um crápula, se a mãe é uma bandida, não interessa. O que é que ele fala? O que a gente entende, tem que entender disso, que é o trabalho incrível do Bert Hellinger, né? Você tem que ser grato pela vida ao seu pai e sua mãe, porque teve toda uma ancestralidade que possibilitou você estar na vida. Então você tem que ser grato por isso. Você só está na vida por conta de que 2 almas se encontraram, seu pai e sua mãe, né? E aí é preciso ter gratidão por isso. Na hora que você entende isso, verdadeiramente, aí a sua vida salta. Gente, eu já vi isso acontecer N vezes, N mais uma vez. E é muito bacana quando isso acontece. É muito gratificante, porque eu tenho visto as pessoas às vezes vendo as lives e saltam, e a gente tem toda hora no testemunho, as pessoas do QPT fazem o curso e saltam ao longo do curso, reclamam muito de catarse, né? Porque eu tô com dor de cabeça, porque eu tô com enxaqueca, ou porque eu tô chorando demais, ou porque ele tem toda o sofrimento, porque eu tô com diarreia, porque eu tô com isso, porque eu tô com aquilo. Mas o fato é o seguinte, gente, eu sempre falo, as pessoas querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então é um preço a pagar para você ficar no status quo, para você ficar onde está, e tem um preço a pagar para você mudar a sua vida. Então você tem que escolher qual o preço que você quer pagar. Agora eu vou te dizer uma coisa, isso aqui não é a Disneylândia.
a gente tem responsabilidade pela nossa evolução. E nós vamos ser cobrados por isso em algum momento. Estamos vivendo aí o Apocalipse de João. A primeira praga já está aí, que é o Covid. E isso aí vai se intensificar. Vai ter uma separação do joio e do trigo. E todo mundo achou que ia ser, o Mestre Jesus vai voltar e vai separar, você foi bonzinho, você foi malzinho. Negativo, altíssima tecnologia, padrão vibracional. Padrão vibracional é a separação do joio e do trigo. Gente, não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Ele falava isso há 2000 anos atrás por meio de parábola. Né? Por meio de parábola. O camarada foi crucificado. Hoje, a gente sofre aqui com os haters, né? Que é a nova cruz. Pega e te agride, te mói, sem nem saber da sua vida, por causa de uma pessoa um tempo atrás aí viu 2 minutos de uma live que eu estava fazendo, a live mais difícil do canal, que foi daqueles eventos sobrenaturais. A gente se preparou não sei quantos meses para fazer aquilo por causa de tanta coisa que queimou aí nas casas das pessoas, para poder falar sobre um tema sério. A pessoa viu lá 2 minutos e largou a lenha. Não quis nem saber. Nem sabe quem é Eric. Não sabe a história do Eric. Não sabe o que ele estudou para estar falando sobre aquilo ali. E larga a lenha. A pessoa não quer nem saber. Não quer nem saber. Mas o fato é o seguinte, gente. A gente está aqui botando a cara para bater. Dando a cara para tapa. E o fato é o seguinte. Se você desenvolver o autoconhecimento, se você buscar a expansão da consciência, você vai conseguir se desenvolver. E o padrão de repetição, de fracasso, ele pode ser quebrado. Ele pode ser quebrado. Depende muito da questão de você fazer a linha do tempo, identificar qual que é o fator comum que tem em todas essas questões. E você, na hora que você enxergar, automaticamente você faz o aprendizado e você salta para a próxima fase. Ok, pessoal? Já falei demais hoje. Estou até com a boca espumando aqui. Vamos agora, eu vou dar uma olhada no chat aqui, pessoal. Vocês têm um pouco de paciência. Eu vou passar o chat e vou buscar as perguntas. Aquilo que eu puder responder, eu vou responder. Aquilo que eu não conseguir, fica para outra oportunidade ou eu falo que eu não sei. Porque as pessoas trazem várias informações, né? E querem às vezes saber coisas que não estão ligadas ao tema. Então vamos ver aqui o que as pessoas estão trazendo de perguntas. Gente, muita gratidão a todos vocês que estão acompanhando o canal aqui, viu? Brasil inteiro aqui conosco, até gente fora. Muito bacana. Eu sou muito grato a todos vocês. Vocês, pessoal, que acharem que esse assunto pode contribuir para alguém, passem, informem, tá? Para que as pessoas possam ver aí, para se beneficiar disso. Deixa eu ver aqui as perguntas. Ah, eu falei do calcinátil, não falei do processo que compensa calcinátil, né? Então você tem o processo do calcinátil, que é o sofrimento, é o fogo alquímico. E a antítese dele é o solútil. E o que é o solútil, pessoal? É o amor. Entendeu? É o amor. Se é inconsciente, como podemos descobrir o que está nos bloqueando? É o que eu falei. Às vezes você não tem consciência porque você está analisando só aquele momento. Então analisa a linha do tempo com calma e veja quais os eventos que estiveram interligados ali. Em algum momento você vai ver o que aconteceu. E aí esse evento vai ser comum a todos. Nesse momento você vai identificar o que está no seu inconsciente. Você consegue com autoconhecimento fazer isso. Tá bom, Silene? Fazendo terapia com o professor pode também. Prefiro aprender aqui, ok. Como saber, professor? É o que eu estou falando. Você busca o autoconhecimento, se analisa. Eu estou falando dos eventos de repetição, né, de fracasso. Então, cada fracasso está associado, e se você analisar, são mais ou menos a mesma conformação, são as mesmas variáveis. E tem um evento que causou. Aí, na hora que você analisa um, analisa o outro, você vai vendo que tem coisas comuns. De repente, você vai ver o que é o vetor. Vai ficar claro para você, eu aposto, eu tenho certeza, que a pessoa ao olhar para dentro e analisar isso, ela vai conseguir enxergar com clareza. Tá, pessoal?
Professor, quanto a aprender, é importante também buscar com afinco essa evolução em razão do apocalipse, o juízo final? Então, olha só, gente. A gente sabe que está havendo um processo de transição planetária. A transição do planeta Terra ela deve terminar em 2057, que está muito próximo. E muitos de nós aí, talvez eu não veja isso, né? 2057 está meio longe ainda para eu ver. Mas talvez as gerações mais novas, o pessoal da faixa dos 40 anos aí, talvez vejam. E o fato é o seguinte, vai ter uma mudança muito grande. E o que acontece? Aquelas consciências que não conseguiram atingir um padrão vibracional até esse momento, elas estão sendo retiradas da Terra e estão sendo levadas para outros projetos. Estão sendo levadas. Tem estruturas e estruturas levando aí consciências para outros projetos nas galáxias, em outros sistemas planetários até. Então, a gente já está vivenciando o juízo final. Na verdade, o juízo final é a mudança de vibração do planeta, que a Terra está sofrendo demais, Gaia, né, que é a alma do planeta, está sofrendo demais, não tem como mais viver, manter esse padrão vibracional que está se mantendo. Ou seja, se a gente não evoluir e não mudar o nosso padrão vibracional, nós vamos nos autodestruir. Então, tem todo um egrégora trabalhando com isso aí. Algumas egrégoras negativas não querem que o ser humano se desenvolva para ser escravizado, né? E outras trabalhando para que a gente possa se desenvolver. Aí entra os pleiadianos, os arcturianos, os Eives, sirianos, toda uma sorte de igãos de seres de altíssima hierarquia celestial e que habitam as dimensões superiores, que estão vindo, inclusive, encarnando nesse plano para ajudar no processo de transição, sem precisar. Eles não precisam, mas vêm por abnegação e contribuir para a evolução da civilização humana. Então o que acontece? A pessoa que não tiver um padrão vibracional e que se aproxime do amor, ela vai mudar de projeto, ela não vai ficar na nova Terra. Isso aí é um ponto, não tem nenhuma vírgula nesse negócio. Ponto final. Isso é a ordem da hierarquia, é para mudar. O planeta agora vai mudar de vibração. Isso é ordem em várias culturas, gente. Tem esse processo sendo falado, né? Na Bíblia tem, em outras culturas tem esse processo aí de juízo final, vamos dizer assim, que é a separação do joio do trigo, né? E que na verdade é simplesmente um padrão vibracional, né? Quem tiver com um determinado padrão vibracional fica, quem não tiver vai ficar de recuperação, vai para outro plano para poder continuar o seu estágio evolucionário em outro projeto, tá? Porque aqui esse planeta, esse sistema, ele não tem espaço mais. Aqui só vai ficar quem passar nesse crivo aí do padrão vibracional. Ok, pessoal? Apocalipse é a revelação, né? É isso. Sim, bota da Xuxa, a mãe dela não deu pra... Não, na verdade, a irmã ganhou uma bota de couro da Xuxa e a Patrícia ganhou uma bota de plástico. Então isso aí deu um nó na cabeça dela. Isso aí foi um evento que causou todo o processo de autodepreciação dela na coluna cervical e que desencadeou o processo das hernias de disco e do desgaste ósseo, né? Que ela quase teve que fazer uma cirurgia, mas aí não foi preciso porque ressignificou e a gente conseguiu fazer com que ela ressignificasse e aí não foi preciso fazer a cirurgia e se recuperou. Quando a mágoa do pai, do mesmo jeito da mãe. Então tem que ser trabalhado e desenvolver o sentimento de gratidão para com o pai, da mesma maneira que para com a mãe, pelo dom da vida. Não precisa concordar com o que o pai foi, com o que a mãe foi, não precisa concordar com a maneira como o pai age e a mãe age, não pode ter julgamento. Então tem que ser grato pelo dom da vida, ponto. Devolve para eles o que é deles, fica contigo o que é seu e vida que segue. É isso aí, e a vida anda. Tá bom, pessoal? Uma coisa que deve ser difícil mais de identificar. Realmente deu um trabalho danado. O que eu estudei para esse negócio aí não está no gibi. Até chegar nesse negócio. Pai e mãe é tudo, sim. O tudo não é contra ninguém, muito pelo contrário. Como assim devolver o amor? Ajudar ao próximo. Fazer o bem sem olhar a quem. Tá bom? É isso. Devolver o amor é isso. É você ajudar. Os 3 pilares de desenvolvimento da consciência e de expansão da consciência é você se dedicar a um propósito de corpo e alma, algo que você faça com amor, estudar, adquirir conhecimento e compartilhar o conhecimento, seja ele remunerado ou não, e ajudar, ou seja, fazer o bem sem olhar a quem. À medida que você ajuda, você expande a consciência, gera amor, gera luz, e você vai elevando o seu padrão vibracional, vai se aproximando
do nível de calibração do amor da escala Hawkes. Ok, pessoal? Santíssima Trindade, Pai, Mãe e Filho. Ok. Parar de ser ignorante e julgador do próximo sem condenação. Sim, quando você julga, você assume aquilo para você. Então gera uma realimentação, né? Pensar no próximo. Agora, gente, tem que desenvolver o auto-amor, tá? Se você não se auto-ama, se você não ama a si mesmo, você não consegue amar ninguém e mais, não consegue ser amado. Então, você precisa primeiro se amar. O mandamento dele era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tem que se amar primeiro para depois amar o próximo, ok? Muda-se os atores, mas o script é o mesmo. Sim, humildade e amor, ok. Muita gratidão. Meu pai dizia que a vida é uma luta, que ninguém prestava. Então, isso aí é um problema, viu? Isso é uma crença muito, muito forte. A vida é uma aventura maravilhosa, pessoal. A vida é aventura, né? É aventura. Quando você se coloca a serviço do todo e se coloca a serviço da sua centelha, ela te guia, ela conhece todas as suas realidades alternativas, ela sempre vai te guiar para aquela posição que é para o seu bem maior. A gente faz o Pai Nosso lá todo dia, na hora que chega naquele momento lá do seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o ego não deixa. O ego, nosso ego não deixa. Você quer ter controle de tudo, e na verdade a gente não tem controle de nada. É uma ilusão que a gente tem controle. Professor, pode dar algum exemplo de como podemos falar dos nossos pais? Tipo, minha mãe é uma vencedora? Não, basta ser grato a ela. Pode falar que sua mãe é uma vencedora, falar que sua mãe é amorosa, falar que ela tem sucesso, falar que ela é abundante, qualquer coisa. Mas quando você coloca situações... Porque é muito que vai no seu self, né? Então, quando você vê, por exemplo, sua mãe como guerreira, porque você sabe que ela passou por dificuldades, e aí você vê ela como guerreira, você vai atrair guerra para sua vida, porque você tende a ser leal àquela situação. O Bert Hellinger fala que é a questão do amor que cura, o amor que mata, né? Então, por lealdade, para honrar essa mãe, aí você atrai as mesmas situações que ela, para você se provar como ela. Então, aí a sua vida não é leve, você vê a vida como guerra, tá? E é isso. Ok. Só para entender, se vê, lembra do seu pai, vê pobreza, o que tem que fazer? Mudar isso. Você tem que ser grato a ele, pela vida. Devolve para ele a pobreza que ele teve, porque ele fez o melhor. Quando você chegou aqui, você já achou tudo pronto. Você só está na vida porque ele te deu a vida. Ele e sua mãe se encontraram. Então você tem que ser grata pelo dom da vida. Devolve para ele isso e fica com você o que é seu. E você vai fazer algo de muito bom com a sua vida para honrar ele. E não honrá-lo com essas coisas negativas, ok? Ok. Bom, travando. Gente, eu estou na internet boa aqui, tá? Tem que ver a internet de vocês aqui. Hoje eu estou numa fibra ótica de 300 MB, então não tem problema. Aqui eu testei o tráfego aqui, tá perfeito. Estou nessa, recomeçar com menos alguma coisa. Sou grato ao universo. Ok. Professor, sobre riqueza e pobreza. Pessoas que nascem em berço de ouro e outros já nascem na miséria. Como o senhor vê essas duas situações? Ô, gente, há controvérsias, né? O que acontece é que a gente está no emaranhado. Então, às vezes, o pai e a mãe fizeram o melhor, mas eles já vêm numa sequência de escassez também. Vem no ciclo de escassez. Então, o que eu observo é o seguinte. Pessoas que vêm, entre aspas, de berço de ouro, que os pais são bem-sucedidos, são abundantes, geralmente essas pessoas também são abundantes, porque elas se sentem ricas. O problema é você se sentir rico e se sentir próspero. Uma pessoa que se sente próspera, se sente abundante, ela pode falir, que logo depois ela está com fortuna de novo. Porque ela se sente daquela maneira. Gente, o universo não manda para a gente o que a gente quer. O universo manda para a gente o que a gente quer se a gente pensar e sentir aquilo que a gente quer. Então ele não manda para a gente o que a gente quer, ele manda para a gente o que é o foco do nosso pensamento e o do nosso sentimento. É preciso entender isso, entende? O grande problema da lei da atração, que as pessoas falam da lei da atração, tal, que não explica isso. Não adianta você querer algo e o seu coração está pensando e sentindo outra coisa. Essa que é a grande problemática. Você quer, por exemplo, uma casa maior. Aí você pensa, puxa vida, eu vou ter que colocar mais um funcionário. Isso te traz tristeza no coração. Já acabou. Já quebrou a onda, não vai prosperar.
entende? Ou você quer comprar um carro melhor, aí você pensa, nossa, mas o IPVA dele é mais caro, o consumo de combustível é maior. Acabou, já não vai prosperar a onda por conta dessa questão de estado mental, do pensar positivo, sentir positivo, agir positivo, soltar, aceitar e receber. É o algoritmo, né? Pensar positivo, sentir positivo, agir positivo, não adianta também ficar deitado em berço esplêndido, soltar, ou seja, permitir que o universo trabalhe sem ansiedade, aceitar e receber. Então, respondendo a sua pergunta, Monique, tem essas situações, mas geralmente são eventos entrelaçados de emaranhamento quântico, então vem descendências de uma mesma situação até quebrar isso que alguém consiga decolar. E aí os descendentes também começam também da mesma maneira a prosperar. Tá? O meu aprendizado foi valorizar e amar a todos instintivamente, pois aprendi que amar o dinheiro sempre foi mais fácil e bonito, infelizmente. Gente, não é pecado gostar de dinheiro não, tá? O todo quer abundância, não tem problema nenhum. Gente, o universo, a fonte da criação, o vácuo quântico, é energia infinita. Não tem problema nenhum botar no planeta Terra 7 bilhões e meio de Bugatti Veyron, 7 bilhões e meio de Citation 6 de jato executivo, 7 bilhões e meio de mansões. Não tem problema, porque é energia infinita. O que é 7 bilhões e meio de carro para quem cria um universo a todo instante? A todo instante está criando. Acabou de criar um, criou outro, e cria sem parar. É energia infinita. O que acontece com o nosso padrão vibracional? O padrão vibracional da humanidade é muito baixo. É muito baixo. Esse é que é o problema. Não tem energia para cocriar. Porque quando você está abaixo de 200 na escala, você tem que botar força, e a força dispersa a energia. Quando você coloca força, vem força contrária, e uma força com a outra, você dispersa a energia, você perde a energia vital para construir aquilo que você quer. Comprar um carro, uma casa, um apartamento. Quando você cocria, você gera energia. Quando você está vibrando, calibrando nas escalas, nos níveis superiores da escala, você gera energia. Então você cocria com o universo, usa a energia do universo para criar. E aí você não tem desgaste, e essa energia é infinita. Por isso que você pode criar qualquer coisa que você queira. Tá? Isso é uma realidade. É uma realidade. Ok, estamos todos muito doentes em algum ponto, ok. Gente, dor no ombro constante, rever minha história para descobrir a causa. Dor no ombro aí é um problema de peso que você carrega da sua história, tá? Muito provavelmente tem a ver com pai e com mãe, viu, Marilene? Pode olhar aí que tem algum evento, principalmente ombros, tá? Com certeza tem. O que eu devo fazer para aceitar a morte do meu filho? Ele era cirurgião bucomaxilo. Então, gente, olha só. É uma situação difícil. A gente tem que entender, eu sei que é muito difícil isso, tá? Mas a vida é um contínuo. Ele cumpriu uma janela existencial. É importante você permitir que ele siga o caminho dele e galgue os degraus da espiritualidade. Porque a nossa vida aqui é efêmera. A do lado de lá que é a verdadeira. Aqui nós estamos numa transição. Isso aqui é um momento, é uma ilusão, né? A vida real é do outro lado, é a próxima. Então, o seu filho, na verdade, ele não morreu. Ele só mudou de dimensão, tá? A consciência dele vive, você pode conversar com ela, tá? Mas permita que ele siga o caminho dele com gratidão, viu? Com gratidão. E você pode ter certeza que vai sentir o seu coração muito melhor, viu? Permita que ele se vá, permita que ele siga o caminho dele e galgue os degraus da espiritualidade. Cumpriu uma missão. É isso que você precisa entender. E todos nós vamos fazer a passagem em algum momento. É a única certeza que a gente tem, né? E porque é um processo de evolução, né? Existências, até o momento que você faz a sua última iniciação, que você ascende. Então é um processo natural, tá? Então a criação, o todo, ele age em tudo com muita perfeição, tá? Às vezes a gente não consegue, a gente não tem clareza, a gente não tem expansão da consciência para entender a perfeição do todo, mas existe uma perfeição em tudo que ele faz, tá? A criação é perfeita. Todo o modelo que é construído no universo, a maneira como isso funciona, ela é perfeita demais. É perfeito em tudo, tá bom? É isso que eu posso te falar.
Aconselho a todos a fazer constelação. Sim, com certeza. Muito bom. Sou grata pela vida, mas muitas mágoas com meu pai. Então, Marilene, trata de ressignificar isso, porque isso aí trava mesmo. Viu? Pode tratar de ressignificar isso. Então, Lajara, né? Lajara. O que acontece é o seguinte, o que você pode fazer é devolver essas questões negativas para o seu pai mentalmente, devolver para ele o que é dele e ficar com você o que é seu. E ser grata pelo dom da vida. Isso é o suficiente, tá bom? É o suficiente. É gratidão pela vida, ponto. Egídio, eu sempre estou com enxaqueca, algum sentimento de medo profundo que você carrega e que está no seu inconsciente, tá bom? É a tentativa de liberação do sentimento do medo. Não se afaste, só. Meu pai sempre falava, não vai dar certo. Isso aí é uma problemática, né? Tem que trabalhar isso. Enxaqueca começou agora, primeiro foi alergia respiratória. Então, as alergias vêm de aceleração do chakra cardíaco, tá? Glândula timo hiperativa. Isso aí pode vir desse problema que você carrega de medo aí de alguma maneira, tá bom? Gera ansiedade. O medo gera ansiedade, acelera o chakra cardíaco e aí desencadeia esse tipo de coisa aí, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui as próximas perguntas. Ok. Búculo maxilofacial, cuja carreira estava no ar. Deu Covid 10 dias depois de sair do hospital. Ele matou a namorada e suicidou-se. É uma situação muito trágica, né? Nossa, muito problemático. Não dá para entender o que foi. Foi uma situação de desespero, né, gente? Um desespero profundo. Um desespero profundo. Eu sinto muito, viu, Jani? Eu sinto muito. Eu acho que futuramente você pode procurar talvez uma equipe de apometria para te ajudar a entender o que aconteceu, viu? Para tentar entender. Eu não consigo te falar aqui agora o que é, porque é uma situação muito limite, né? Muito trágica. Um profundo desespero. Mas eu acho que você pode procurar uma equipe de apometria aí, talvez o Ramatiz. Eu não sei se você está em Goiânia, mas algum centro sério que tem equipe trabalhando de apometria que ela talvez possa te orientar, porque eles podem acessar as janelas deles, né? E ver o quadro como um todo. Eu aqui não consigo te falar o que é. É uma situação muito limite, tá? Ter gratidão pela vida, pai, mãe, muitas vezes me pega com o sentimento de não querer viver. Então, o sentimento de não merecimento pela vida tem que ver com algum sentimento de culpa que você carrega, tá? Pode ser do útero. Então tem que fazer uma investigação, porque esse negócio é sério, viu? Porque a vida é muito boa, se você tem o sentimento de não querer viver, precisa ser analisado, tá? Bom, bruxismo não, bruxismo é chakra laríngeo, sim, mas tem a ver com algum problema no chakra sexual, alguma culpa, vergonha, remorso que você carrega no inconsciente, tá bom? Ok. Professor, em alguma live tem passo para se fazer o autoconhecimento? Não, você pode buscar o conhecimento mesmo, viu? Eu sugiro, para você melhorar o autoconhecimento, siga as lives lá que estão gravadas no YouTube, da TQA, e você pega das mais antigas para as mais novas, tá bom, André? E aí você vai vendo, você vai ver que você vai conseguir enxergar coisas cada vez melhor, ou pode fazer a nossa maratona Quântica para Todos, que vai se iniciar no dia 18 agora e vai até o dia 22. O link para inscrição está na bio aqui no Instagram, é você só clicar, se inscrever, é um evento totalmente gratuito, vai ser 18, 19, 20, 21 e 22. Então vai ter muita coisa para você aumentar o seu autoconhecimento, tá bom? Cirlei Rosa, ok. O que fazer com pessoas negativas? Porque eu sou muito positivo. Então,
Se você verdadeiramente tem o alto amor, você se blinda disso, tá bom? A negatividade das pessoas não te atinge. Então você tem que olhar para dentro e ver como é que está o seu alto amor, se você realmente se ama. Se você verdadeiramente se amar, você não é atingido pelas pessoas negativas. Ok, Marilene? Deixa eu ver aqui, mais alguma. A Fátima foi atendida hoje, deu confusão nos anos, já iniciou a catarse. Vixe. Paciência, porque realmente a catarse às vezes é muito forte, viu, Fátima? Tem que ter calma aí. Entrei agora, mas nenhum relacionamento firma comigo. Então, Bia, é preciso investigar. Pode ser que sua energia esteja yang, tá bom? Pode ter outras causas, mas tem que ver, às vezes sua energia está muito masculina. Então, yang com yang repele. Por isso que às vezes os homens se afastam, tá bom? Se for possível, me passe as datas que iniciou suas lives para eu ter sequência. Não, então, você pega, tem a listagem do YouTube, né? Então o YouTube coloca as mais recentes em cima e as mais antigas embaixo. Então você cadastra no canal do YouTube, no canal da TQA, que é a terapia quântica aplicada, e aí você vai até a última, lá embaixo, nos vídeos, e aí vai subindo, tá bom? Já está na ordem cronológica lá, às vezes não tem data, tá? A live vai ficar salva aqui no IGTV, tá, pessoal? Eu vou tentar transferir ela também lá pro YouTube, tá? Mudar o outro, deixa eu ver aqui. Preciso da live de ontem, por favor. Tava sem internet. Não, ontem não teve live não, viu, Marilene? Teve segunda-feira. Eu tive um problema técnico e aí o pessoal tá tentando recuperar para poder colocar no canal, tá? A gente deve subir até o final da semana, tá bom? Aquela live de segunda. Ok. Percebi hoje, estou no ciclo do fracasso, com 30 anos, buscando transição de carreira, pois gosto de terapias. Se eu fizesse o curso para a formação, já contribui para a minha cura? Então, Regina, as ferramentas são várias. O que você precisa aplicar isso para entender o que acontece com você, tá bom? E você, com 30 anos, está uma bebê. Tem muita coisa ainda para correr. Está na hora de fazer a virada. Imagina eu com 50 anos, mais de 50 anos, tá bom? Então, fica tranquila que tem tempo de sobra aí. Pode ficar tranquilo. Solta e joga para sua centelha que tudo vai prosperar para o bem maior. Pode fazer a maratona, que é gratuita, inscreva no canal aí, faça a maratona. Depois, se achar pertinente e fizer sentido, você pode fazer o curso. Quântica para todos. Deixa eu ver aqui. Como enviar amor incondicional para as pessoas? Nesse momento eu envio amor incondicional para fulano de tal. Pronto, só isso. É o suficiente. Professor, sobre riqueza e pobreza. Pessoas que nascem em berço de ouro e outras na miséria. O que o senhor pensa disso? Já respondi, né? Tem questões de ciclo de descendências, né? Que você vai honrando os anteriores, a ascendência, até alguém quebrar isso. Tá bom? Como se colocar à disposição da centelha divina? Soltar. Se você rezar o Pai Nosso todo dia, com o coração aberto, você vai se entregar à sua centelha. Ele já foi construído para isso. O Mestre Jesus fez isso. Ele já construiu o Pai Nosso para que fizesse essa conexão, tá bom? É o senso do pertencimento. Hoje e minha irmã temos uma ótima relação. Não converse com meu pai. Isso pode me trazer problemas? Com certeza. Com certeza. Tem que avaliar aí o problema da discórdia e você tem que despertar no seu coração o sentimento de gratidão pela sua vida. Tá bom? Tive um câncer e minha maior dificuldade é filtrar a energia das pessoas. Não, você não precisa filtrar a energia das pessoas. Basta trabalhar o seu alto amor. Vai blindar, tá bom?
Deixa eu ver aqui. Não entendo, sou muito positiva, mas meus filhos e marido são muito negativos. Por quê? É um problema de expansão, né? São estágios diferentes de expansão da consciência. Como aumentar o nosso padrão vibracional? Boa música, boa leitura, bons vídeos. Ajuda a levar o padrão, tá? Pessoal, a nossa live deve cair a qualquer momento, né? Então... Psoríase é uma reação do corpo, né, da pele, para enfrentamento do ambiente externo. Então é um medo do ambiente externo que você tem, da hostilidade do mundo, aí a pele engrossa para poder criar uma proteção contra o ambiente. Então tem que trabalhar o seu medo interior, tá bom? Deixa eu ver aqui. Câncer no sangue. Se você está falando de leucemia, a leucemia surge pelo seguinte: geralmente a pessoa vem de um lar em que a mãe ela comanda o lar e trata o pai de maneira abusiva. Os filhos percebem isso. Quando ela vai para o relacionamento dela, ela repete esse comportamento. E aí isso entra em colapso, entra um conflito de yang e yin. E reflete no sangue, gerando leucemia. Tá bom? É um comportamento, geralmente, repetição de um comportamento da figura da mãe, que é yin, se tornando yang, dominando, e o pai, que é yang, vira yin, e o filho e a filha não concordam com isso. Quando repete isso no próprio relacionamento, deflagra a leucemia. Tá bom? Professor, conheço uma mulher que tem uma filha paraplégica e uma outra pessoa me falou que ela sempre falava que tinha medo de ter um filho ser especial. Ela cocriou? Pode ter cocriado, pode ser uma questão de vidas passadas que ela teria que passar, tá? Pode ser várias coisas aí, mas pode sim ter cocriado, tá, pessoal? Sistema imunológico abalado está relacionado com o quê? Via de regra está relacionado ou com o sentimento, na grande maioria das vezes, sentimento de culpa inconsciente que você carrega. Culpa, vergonha ou remorso, mas pode ser medo também. Você faz constelação também? Não, a Patrícia faz, tem algumas outras pessoas. Márcia Gonçalves, Alessandra Tavares fazem, tá bom? Eu não faço constelação, tá, pessoal? Só trabalho com a TQA. E quando a história de abortos provocados se repete na família? É uma coisa que se repete na família? Não. O aborto provocado é uma questão de livre-arbítrio, tá? É uma questão de livre-arbítrio. Então é uma decisão que você toma conscientemente. Se é provocado, se é espontâneo, não. Tá bom? Então, há coisas de repetir na família, porque talvez a família tenha um senso de permissividade com relação a isso. Mas você interromper um projeto existencial de uma consciência é uma coisa muito séria à luz das leis universais. Então, há um karma gerado com isso. E você precisa gerar dharma para compensar. Tá bom? Quando será a próxima turma de formação para terapeutas? Então, a formação presencial vai acontecer em Goiânia dias 26, 27 e 28 de fevereiro. E em São Paulo, dias 28, 29 e 30 de maio. E só que a pessoa, para fazer o curso de terapeuta, ela precisa primeiro passar pelo Quântica para Todos, que é o pré-requisito, que é a formação básica, tá bom? Wilson Santos, câncer de próstata é sinal de alguma rusa com os pais? Então, câncer de próstata, de acordo com a nova medicina germânica, ele é um câncer que é provocado pelo homem que se sente rejeitado sexualmente pela mulher, tá? Inconscientemente. Então, como o homem quer procriar, então todo câncer ele vem para aumentar a capacidade do órgão. É uma resposta biológica, é um protocolo biológico em resposta a um conflito emocional mal resolvido ou não resolvido. Então, como ele se sente rejeitado pela mulher sexualmente, a próstata aumenta a capacidade para poder, no momento que ele tiver um encontro sexual, ele conseguir gerar descendência. Então, é um movimento biológico, é um protocolo biológico para aumentar a capacidade do órgão pelo sentimento
de rejeição que ele sente. Não é questão com o pai e com a mãe. O câncer de próstata tem a ver com a esposa. Tá bom? Minha mãe sempre foi super protetora, meu pai ausente, tentei sem a mãe que tive, que gostaria de ter, porém somos muito apegados, e com isso todos os relacionamentos não dão certo. Tem que investigar isso aí, porque de alguma maneira você pode ter desenvolvido um sentimento conflituoso com você mesmo aí, tá bom? Pode não ser isso não. Como todos os relacionamentos não dão certo, provavelmente sua energia foi para Yang e você está repelindo os parceiros. Aí tem que analisar, cada coisa é um caso, tá pessoal? Psoríase está relacionado com o que eu já respondi. Síndrome do pânico é um conflito entre a mente consciente, entre a mente superconsciente e inconsciente. Então, em algum momento, elas se chocam na disputa da consciente e aí gera esse tipo de problema, tá bom? E depois vem a depressão, né? O que fazer para recuperar o chakra cardíaco? Meditação, tá? Meditação, tal, esse tipo de coisa. E achar desconfiança conjugal onde você não acredita em nada, seu parceiro diz mesmo provando. Gente, a questão do relacionamento aí é uma questão de envolvimento, é uma questão de foro íntimo aí, né? Aí a questão de confiança é uma questão de foro íntimo, não dá pra discorrer sobre isso. Pessoal, estamos aqui já a 1h15 de live. Tá bom, eu vou parar agora porque a qualquer momento aí a nossa live pode cair. Eu agradeço vocês. Depois num segundo momento, a gente responde aí outras perguntas, tá? Muita gratidão a todos vocês, pessoal, por terem estado comigo aqui, o Brasil inteiro, algumas pessoas de outras partes do mundo aí. Eu fico muito feliz que o que a gente tem falado aqui esteja ajudando as pessoas a se encontrarem, encontrarem os seus caminhos, né? A se melhorarem enquanto pessoas. Ok, pessoal? Muita gratidão a todos vocês. Eu desejo a vocês do fundo do meu coração a paz no nível 10.700 da escala Hawkes, a paz iverencial, para que vocês possam saltar do ponto de vista quântico na vida de vocês. Fiquem com Deus, muita luz e uma excelente noite a todos nós aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima live aí.